E, como prometido, para branco é mais rápido. Muitos conceitos já foram vistos no tinto e o tratamento, o processo de elaboração costuma ser um pouco mais tranquilo. A fermentação alcoólica, e aí a gente tem aquela mesma pergunta que se faz para os tintos, só que aqui é muito mais importante, porque esse mosto com prensagem direta, o macerado até tem mais leveduras. Eu vou dizer que na maior parte dos vinhos brancos não é comuns, tá? Seja, aliás, brancos e tintos não recebem levedura, fermentam com a levedura que tem e dá um bom resultado. E vamos lá, é um vinho com menos atributos sensoriais importantíssimos, com público menos exigente, de qualidade extrema, e para isso dá certo. E inclusive, aqui nesse caso da uva branca americana, pode ser feito dessa forma. Mas quando eu faço a prensagem direta, eu tenho um mosto muito pobre em leveduras e com alguns micro-organismos que podem não me interessar. E aí, provavelmente, a levedura seja mais mandatária, tá? Vinho branco é bem menos possível de aventuras sem adição de leveduras. E é importante lembrar que a baixa temperatura é bastante hostil para as leveduras. E aí você tem um mosto com uma contagem de células baixa, não necessariamente as que tu quer, e ainda baixa a temperatura, a coisa não arranca. Por isso que provavelmente os brancos vão ser feitos sim com adição de leveduras, com exceção daqueles com maceração tipo uva americana, que aí as coisas se resolvem por si. Mesmo as dos tintos, estamos ainda com Saccharomyces cerevisiae, mas não é que é a mesma do pão, veja só, mas não é a mesma não é as mesmas cepas do pão e nem as mesmas cepas dos tintos, porque aqui a gente quer coisas específicas, como aqueles aromas frutados do branco, não do tinto, não frutas vermelhas, com exceção do rosé aí, que acaba desenvolvendo, mas por essas mesmas leveduras, normalmente aromas de ésteres ali, de frutas vermelhas. Aqui a gente tem aqui fruta de caroço, fruta amarela, fruta tropical e floral, bastante desejado. E claro, a gente não quer aromas ruins. E outra coisa, para formar esse tanto de aromas agradáveis, que muitas vezes são ésteres, precisa ter uma produção de álcoois superiores relevante. Relevante não é nem de mais nem de menos, senão pode dar algum cheiro que lembre mais químico. Ou seja, é importante ter uma seleção bem clara da levedura. Talvez até mais do que para o vinho tinto. E, obviamente, a gente quer leveduras que respeitem o patrimônio da uva e da sua terra, né? Que apenas os expressem de uma forma mais clara. Outra coisa que é verdade, a fermentação em branco, em função da prensagem direta, a gente tem menos fatores nutricionais ainda, tá? Então, esse mosto, além de provavelmente eu precisar de uma adição de leveduras típicas, que aqui não seriam essas para tinto e sim cepas para branca, a gente vai precisar de um ativante de fermentação, sob risco de acabar gerando aromas desagradáveis e de mesmo acabar tendo uma produção menor de aromas em função da falta de compostos chave para a produção de aromas aí, como metabólitos secundários do processo de fermentação alcoólica, que não saem do açúcar, mas saem do metabolismo da levedura. Qual a temperatura? Normalmente 15 a 20. Igualzinho para os tintos, quanto mais baixo, mais rápido, mais devagar, quanto mais alto, mais rápido. Quanto mais baixo, mais produção de aromas, quanto mais alto, menos produção de aromas. Por isso que tem que ter, só que eu não posso ser tão alto a ponto de não produzir aromas típicos. E essa faixa é muito inferior. Está aí com uns 10 graus de diferença do que é um vinho tinto. E aí essa temperatura mais baixa demanda mais frio, né? Tem um custo de fermentação em si maior e demanda mais tempo. A gente vai levar aí uns mínimos 3, 5 dias mais do que uma fermentação de tinto. Se começar ao mesmo tempo, com a mesma quantidade de açúcar, não muito semelhante, né? Mesmo é meio difícil, a gente vai ter um tempo maior de fermentação. Há um erro das pessoas de dizer que o vinho branco acabam confundindo
o fato de ele ir para o mercado mais rápido com ele fermentar mais rápido. Ele não fermenta mais rápido porque é muito simplesmente uma questão de cinética, né? Em menos temperatura a atividade é menor. E isso basta para a gente entender. Embora eu tenha um cuidado com oxidação, no começo da fermentação eu posso precisar de aeração para fazer aí a multiplicação de leveduras ou torná-las mais viáveis aí em relação à resistência ao etanol. E como eu disse, né, o ativante de fermentação possivelmente tem que estar presente. Inclusive tem alguns específicos para vinho branco, porque acabam tendo alguns fatores que desempenham, são precursores de aromas bons para brancos. E aí tem uma certa crítica do pessoal que não gosta muito de intervenção, porque, mas então tu vai criar aroma porque tu botou um alimento ali. Mas, gente, produzir, isso sim, um pouco é verdade, mas produzir alguma, usar do mecanismo de micro-organismos para o nosso favor, talvez não possa ser tão livre assim. Veja lá a cachaça fermentada com fubá. Basicamente, o fubá não é para ser suporte de leveduras e ter fatores nutricionais. Se não fizer isso, não funciona. E aí, será que é tão absurdo assim que não possa usar fubá e não possa usar um ativante? São questões que eu deixo no ar, né? Eu tenho aí a minha ideia sobre isso, mas não é eu que vou dizer quem está certo ou quem está errado. Mas é importante ter ao menos ter essa reflexão. Porque às vezes a gente acaba reproduzindo comentários aí de pessoas de corrente A ou B, sem ter o nosso próprio pensamento. E sem compreender, inclusive, o que quiserem dizer. Que às vezes nem eles entendem, né? Às vezes cunham ali que certamente quanto menos mexer, mais natural é e melhor é, e nem tudo que é tão natural é tão melhor. Depois nós temos a fermentação alcoólica, né, no nosso clássico, gerando, né, o glicose e frutose gerando etanol, gás carbônico, parada para comentar. Qualquer vinho de mesa pode ter até uma atmosfera de gás. Nos tintos isso é estranho. Taninos e acidez e gás carbônico brigam um pouquinho. Gás carbônico aumenta a acidez, né? O CO2 reage com água e faz ácido carbônico. Reversível, mas tem o potencial de nos dar uma impressão mais ácida. Uma impressão não, porque efetivamente aumenta a acidez, baixa o pH. Mas no vinho branco, por essas características inclusive, até é desejado um toquezinho de gás carbônico. E aí, às vezes permanece da fermentação e às vezes, permanecendo ou não, é um pouco acrescentado no engarrafamento. Não como gasificação, né, mas como um percentual baixinho, que dá um pouco de vida até para o vinho. Eu acho agradável quando eu pego o vinho branco que tem um pouquinho de gás. E o vinho verde é um caso clássico de vinho que tem o efeito agulha, que a gente chama. Presença baixa de gás. Ele não é um vinho frisante, mas ele tem gás e às vezes de forma relevante que a gente chega a sentir essa agulhada na boca, essa espetada. Gera calor também, com menos intensidade, porque a gente começa desde sempre com a temperatura mais baixa. Inclusive, é uma boa prática que as uvas estejam refrigeradas e que também possam passar por um trocador de calor, ser refrigerada para ser prensada. Essa prensagem demora um pouco. E aí tu tem o mosto já em temperatura mais baixa, as reações são mais devagares, tudo melhora muito mais. E o próprio começo de fermentação acontece numa temperatura mais conveniente. Então, provavelmente, um passo importante seja resfriar o mosto. Se não tiver como resfriar, só tiver o tanque refrigerado, jogar no tanque, baixar a temperatura o mais breve possível. E aí gera o mesmo calor, gera, mas como acaba sendo mais lenta, acaba esse calor um pouco mais gradual. Mas o trabalho de resfriamento é maior, porque gera menos calor, mas precisa ser fermentado em temperatura mais baixa. Então preciso de mais frio. E os restos lá, aqueles aromas, que resto é uma palavra meio ruim para usar para eles, que são tão importantes. Então, aqui no vinho branco, a gente está muito interessado na criação de álcoois superiores e
de ésteres proveniente deles, com os ácidos orgânicos. Inclusive está a concentração errada. E isso porque a alma do vinho branco é a acidez de frescor, que traz frescor, aromaticidade. E o processo-chave para isso é a passagem a fermentação em baixa temperatura. E é por isso que eu faço tanta questão de falar sobre o funcionamento da fermentação alcoólica, porque depois as coisas se tornam muito mais óbvias. Por que o tinto é mais quente, né, embora tenha lá a questão dos taninos, mas desvia para glicerol? Por que aqui é mais frio e desvia para ésteres? E assim é na cerveja também. Por que tem cerveja de alta e baixa fermentação? Por que os produtos que se produz em diferentes situações e com diferentes cepas são diferentes? E essa é uma questão que eu acho fundamental. Isso é ter domínio do que está fazendo e do que está falando, mais do que pegar uma tacinha, o Chardonnay barricado. Putz, isso aí, né? Foi o tempo. Ou Oxalá tenha ido. Nem sempre foi. Infelizmente, a gente ainda convive aí com esse tipo de postura que é de um achismo enorme, na maior parte das vezes. E a fermentação alcoólica do branco não tem remontagem, só se a gente quiser oxigenar lá no começo, muito provavelmente. Fora isso, está quietinho ali. E então fez o trabalho tremendo e grande de prensar, de clarificar, de mandar para fermentar, ponto. Deixa lá fermentando, claro, vai acompanhar a fermentação, vai perceber que a densidade cai, a quantidade de açúcares cai, a quantidade de álcool aumenta, e assim vai. E a fermentação é muito mais, inclusive, homogênea. Acabamos a fermentação, nós vamos para o processamento pós-fermentativo. E aqui a gente vai descobrir que tem uma outra diferença, que normalmente ele não faz a fermentação malolática. E aí, quando não faz, sulfito nele, porque a gente precisa assegurar ou assegurar que esse mosto, ou que este vinho, fique quietinho. Tá? Então, normalmente, como a gente não... Provavelmente esse vinho passa aí para as etapas posteriores de processamento, sulfitação, clarificação, filtração, e se era isso, ele vai ser engarrafado. Já estou querendo encerrar a conversa aqui, né? Provavelmente vai ser engarrafado e tchau. E vamos torcer que ele seja vendido logo, porque é assim que ele se apresenta melhor. Mas o que a gente faz? Acabou a fermentação alcoólica, não tem descuba também, né? Aí tem a trasfega, a gente vai separar aqui, né? Vai provavelmente dar uma torneira maior, mais alta aqui, né? Seria nessa aqui, vai passar para esse tanque e vai pegar essas borras, e essas borras muito provavelmente vão ser filtradas, muito provavelmente em filtro a vácuo. Fiz a trasfega do vinho fermentado, e aí, se formos continuar com a malolática, não vai ser sulfitado e vai ficar sobre as borras finas. Não posso deixar sobre essas borras, tá? Essas borras finas são suporte para as bactérias maloláticas, mas as borras grossas são suporte para outras coisas e tem lá aquele risco de álcoois com cheiro de um aroma herbáceo desagradável, típico das borras em si. E a própria borra tem um cheiro típico, que, por exemplo, é muito gostoso no espumante, que é uma borra fina, de anos ou de meses ali de contato, mas a borra de fermentação tem um cheiro desagradável, bem típico assim, que é um cheiro de borra. Quando a gente faz vinho em casa, às vezes a gente não consegue separar bem, e para mim é muito nítido, assim, vinho de microvinificação, cheiro de borra. Se formos para a fermentação malolática, como a gente sabe, né, ela vai transformar o ácido málico em lático, sobretudo pelas bactérias aí do gênero Leuconostoc ou Enococcus, que depende aí da classificação. Volta e meia esses nomes mudam, é quase como as denominações de origem, lá, as indicações de procedência. Volta e meia é uma reclassificação, e aí, inclusive, uma que tinha esse nome que era oposta a uma outra de outro nome, mudam os nomes e seguem sendo os mesmos micro-organismos, e é uma coisa maluca. Mas, para nosso entendimento, basta saber que
ela vai ser feita pelas bactérias láticas. E que a gente vai também ter diminuição da acidez total e aumento do pH, que é uma coisa que a gente provavelmente não queira, tá? Esse vinho que vai ser filtrado, engarrafado e que provavelmente não passe por barrica, não me importo muito com a estabilidade. Eu atinjo por outros meios. E ele não vai ficar anos numa barrica. Quando muito vai ficar meses. E pode ser para alguns vinhos que eu queira esse aroma amanteigado, mas para grande parte deles eu não quero. Não quero ali pera com manteiga, vamos dizer assim, num vinho bem jovem. Então, em grande parte das vezes a malolática vai ser evitada. Quanto que ela vai acontecer? Em variedades com mais potencial, com mais estrutura, com mais patrimônio de aromas que deem conta do aroma da madeira e que, inclusive, se beneficiem, se for o caso, né, posterior de um envelhecimento. Mas são mais raras. É bem importante dizer isso, que a fermentação malolática, quando acontece, acontece por alguns motivos específicos. E vale a pena dizer, a bactéria lática também pode degradar ácido cítrico. E lembro que na Califórnia, que eles põem água no vinho, porque tem muito açúcar e isso é possível. Eles costumam botar um toquezinho de ácido cítrico. Para quê? Não por causa de ácido lático, por causa de gás carbônico, porque aumenta a produção de acetil e aí dá aquele amanteigado típico do Chardonnay californiano, que é entupidaço de manteiga e de carvalho. E eles, como gostam, têm esse truquezinho. É um truque possível de fazer. Também não é ilícito. Aí, se fizermos a malolática, uma outra coisa que a gente pode fazer, também nos tintos não tem problema, mas nos brancos isso é muito importante, que é a batonagem. Batom, né, igualzinho aquele de passar na boca, é um bastão, e é algo como uma bastãozagem, vamos lá tentar fazer uma tradução literal, em que a gente faz o quê? Põe de alguma forma, revolve as borras finas que estão nas barricas. A gente vai primar por ficar com elas, vai trasfegar depois da fermentação malolática, mas não tende a não tratar se for amadurecer o vinho em carvalho. E tende a revolvê-las, para que elas fiquem mais em contato com o vinho, liberem seus compostos lá, em função da autólise das leveduras, que é a quebra da célula, que acontece também lá no espumante, mas de uma forma mais enérgica, já que fica tanto tempo lá. E que então aumente macromoléculas, aumente o volume de boca e aumente um aroma com certo amanteigado, que às vezes se confunde com o da barrica. E algumas vezes a gente tem batonagem e não tem a barrica, tem só um batonagem feito num recipiente inerte. E muitas vezes lembra a barrica em função, né, desse certo amanteigado, que se confunde muito aí entre barrica, fermentação malolática e batonagem. Muitas vezes tem só malolática e batonagem, parece que é barrica. Muitas vezes não tem malolática, tem barrica e tem batonagem, parece que é malolática. Isso é bem variável. Aí. Também não tem problema se você não entender, né? não identificar ali, nossa, isso aqui não sei se é calma, né? Mas bastou para entender que é esse aroma de neste caso secundário, né, que é vindo aí das leveduras e também é um pouquinho diferente do que é no vinho tinto, né? A gente tem aí a barrica normalmente em fermentação, não agregando, juntando aí como um aroma secundário. Agora, tem divergência se madeira é aroma secundário ou terciário, mas isso é muito irrelevante, porque inclusive importa para a gente entender de onde eles saem. Você não precisa pegar um vinho e ficar dizendo se vinho é muito primário, é muito secundário, não é a questão, né? Só é importante entender de onde eles vêm e como eles estão agregando ali naquele conjunto de aromas que a taça te oferece. Se eu não fiz malolática, sulfitei. Se eu fiz, não sulfitei. E se eu fiz e terminei, sulfito. Porque a partir de agora começa a ser essa matéria-prima fica bem vulnerável a à ocorrência de outros micro-organismos.